Graça e paz, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer. Eu quero louvar a Deus porque quando nós nos unimos em oração, Deus ele faz, né? E creio que mais e mais resposta do Senhor Ele vai enviar para nossas vidas, né? Segundo a vontade dele e o propósito dele. A gente estava orando pelo pastor Belarmino, para que as portas se abrissem, que criasse os impedimentos para ele fazer uma cirurgia. E para a honra e glória do nome do Senhor, essa foi uma das melhores notícias que eu recebi no dia de hoje, né? Que o pastor Belarmino fez a cirurgia e em nome de Jesus amanhã estará em casa com a família dele. Em nome de Jesus Cristo, eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da família dele. Também, a gente estava orando também pela irmã Maria e para a honra e glória do nome do Senhor também, ela também fez a cirurgia, né? Porque, meus irmãos, quando nós unimos em oração, tudo é possível para aquele que crê. Se tu crê, Deus fará obras maiores na tua vida, pela tua fé. A gente ora, clama, mas é o Senhor que faz. É o nome dele que tem que ser glorificado. E eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite, porque quando se reúne o povo de Deus para clamar, aleluia, o Senhor ele faz grandes coisas para nossas vidas. Amém? E eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias através das nossas orações. Se tu crê, Deus vai abrir as comportas do céu. Aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1, o contexto vai dizer assim: Deus responde de novo a Abacuque. Olha que coisa linda, né? Deus ele responde de novo, ou seja, já tinha falado uma vez e responde de novo a Abacuque. E diz assim, o versículo 1 em diante: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Aleluia. E o Senhor Deus disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Olha a grandeza do Senhor, né? Abacuque, ele que se põe na presença de Deus e ele começa a falar que ele vai subir o quê? A torre de vigilância, né? Ele vai vigiar, aleluia. Vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. Ele vai ficar esperando o Senhor, mas ele vai vigiar e esperar com atenção em Deus, para ver o que Deus vai falar com ele. E aí, em seguida, Deus fala para ele escrever, né? Escreve com atenção, né? O Senhor diz assim a ele, que para ele escrever, né? Aleluia. Escreva em tábua a visão que você vai ter. Escreva com clareza, para que todos entendam o que Deus está falando. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. O que Deus está mostrando para ele, né? Para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, espere, ainda que pareça demorar. Aleluia. Pois a visão virá no momento exato. Aleluia. Meus amados irmãos, debaixo dessa palavra, o que eu e você temos esperado em Deus, e que é a resposta de Deus, gente. Eu não ia ler essa mensagem, não. Eu ia ler outra mensagem, eu abri aqui. Resposta de Deus. A gente já estava desanimado. Meu Deus, se o Senhor quer que o pastor faça essa cirurgia, ou o que é que está acontecendo? Olha aqui. É no tempo de Deus, é na hora de Deus. E Deus abre as portas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor.
a tua queixa, a tua petição diante do Senhor. Persevere, fique firme no Senhor. Hoje ali o pastor José Guedes deixou uma palavra extraordinária, falando sobre o nascimento de Jesus. Foi muito lindo. E ali Deus tinha falado algo comigo hoje à tarde, né? E eu até falei com a irmã sobre o que Deus tinha falado comigo. Só que quando eu cheguei na igreja, eu fiquei um pouco assim apreensiva. Eu falei, meu Deus, a gente tem essa mania, né? Se for o Senhor mesmo, aí eu fiz uma prova com Deus. Eu vou fazer, a gente tem essa mania, né? Mas não é porque a gente não confia em Deus, a gente não confia, fica com medo de ser da gente que vai falar o que a gente vai falar. Mas aí quando eu falei com o Senhor falou comigo de novo, sou eu que estou falando. Sou eu. E para confirmar a grandeza e o amor de Deus por nós, por aquele que busca Ele em espírito e em verdade, o pastor falou em cima do altar exatamente. Ele ainda faz prova. Eu achei muito interessante porque ele falou isso. Então, nós fazemos prova, Deus sabe por quê. Porque nós temos medo. Porque o nome do Senhor é santo. E ninguém brinca com o nome do Senhor. Ninguém brinca de ser profeta. Ninguém brinca com a vida das pessoas, né? Então nós temos que ter muito cuidado no que nós vamos falar. E ali Deus começou a falar, né? E Ele vai falar do nascimento. E Ele falou ali do nascimento de Jesus, onde Herodes, né, aqueles reis, vai ver os 4 reis que fala na Bíblia, vai ver Jesus, né, para adorar, e passa ali naquele rei. E o rei vai falar que eles vão lá adorar ele, mas volte pelo caminho, para que eles também vão, para mostrar onde é que Jesus estava, né? O menino, onde era que o menino estava. Que eles também queriam adorar, só que era mentira, eles não iam adorar Jesus, é claro que não. Eles iam para tirar a vida de Jesus. Mas não era tempo. Não era tempo, né? E ali eu vi Deus falando comigo tremendamente. Porque muitas vezes o Senhor está falando, está nos dando direção, mas nós não estamos ouvindo a direção do papai. Nós muitas vezes deixamos ficar despercebido o que Deus está falando com a gente. Deixamos passar despercebido, né? E Deus está falando. Perdão, irmãos. E a gente fica meio que, meu Deus, fala comigo. E o Senhor está falando o tempo todo. Nos dando, irmãos, quando nós nos colocamos na brecha para fazer a vontade de Deus, para ouvir a voz do Espírito, é certo. Então aquele rei Herodes, ele queria tirar a vida de Jesus. Mas Deus falou com os magos para voltar por outro caminho, guiado pela estrela. E depois avisou a Jesus em sonho para tirar o menino dali. Que no tempo oportuno traria o menino de volta. Tudo na nossa vida tem um tempo. Tudo. Peça ao Senhor que te dê graça, que te dê sabedoria, que você possa esperar a vontade dEle com paciência. Davi fala, esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou o ouvido dele para mim e atendeu a minha súplica. Ele faz isso porque Ele é Deus. Eu não sei como é que está a sua situação, nem sei qual hora que você vai ouvir essa mensagem. Mas nesta hora eu quero decretar na minha vida e na tua vida que Deus está fazendo nas nossas vidas. Que virá sim resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida. Que o Espírito de Deus vai entrar e vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Em nome de Jesus, não baixe a guarda. Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos. Ponha o Senhor à frente, porque Ele é Deus e vai fazer se cumprir. Nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida de quem amamos, na vida dos nossos netos. Deus está quebrando toda maldição, toda barreira. E Ele vai entrar com providência em todas as áreas, segundo a vontade dEle. Amém? Seja curado, seja liberto. Aleluia. Tenha entendimento do Espírito. Que a mão do Senhor esteja contigo, hoje e sempre, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor nunca nos falte. Aleluia.